dia, galerinha! Acorda, 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 acorda. Vamos lá? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito, muito, muito bem e prontos para a gente começar a nossa primeira aula gravada da semana. Vamos lá? Então, papel não, caderno. Pegue o seu caderno, pegue o seu estojo para a gente dar início, tudo bem? Vamos lá? Então, começamos reduzindo a professora, colocando a professora no cantinho e começa a dança da janelinha da professora. Vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro. Galera, olha que legal. Hoje a gente vai trabalhar números mistos. Já falamos um pouquinho em algumas atividades sobre números mistos, mas aqui agora a gente vai trabalhar com alguns tipos de frações. Você já ouviu falar em fração aparente? Já ouviu falar em uma fração imprópria? E uma fração própria? Já ouviu? Então, agora a gente vai ver todas essas frações, como elas funcionam e, principalmente, pensar em todas essas frações na nossa prática, no nosso dia a dia, que aí a gente vai conseguir entender para que eu estou estudando isso mesmo. É agora que você vai entender. Vamos lá? Pessoal, então, olha só. A gente tem aqui algumas coisas. Vamos pegar o nosso companheiro da vida toda, que é o nosso WebPaint. E a gente começa, vamos abaixar um pouquinho isso daqui, para não nos atrapalhar muito. E a gente começa, então, olha lá, falando o seguinte. Ó, eu tenho aqui, né, um inteiro. Esse inteiro foi dividido em 5 partes, tudo bem? E nessa divisão de um inteiro em 5 partes, a gente sabe que a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido, ele pertence ao denominador. Então, por isso, o meu denominador aqui é 5, porque o meu inteiro foi dividido em 5 partes. Por isso que a gente colocou aqui, ó, quantidade total de pedaços. Tudo bem? E eu sei que o meu numerador, ele equivale à quantidade de pedaços que eu vou considerar, certo? Nesse caso, a gente está considerando 2 pedaços. Então, está aqui no meu numerador a quantidade de pedaços que a gente vai considerar. Essa fração, o que eu posso falar da fração que representa esse desenho é o quê? 2/5. Certo? Eu tenho algo, no caso aqui, vamos pensar, uma barrinha de chocolate que foi dividida em 5 partes. E dessas 5 partes, eu comi 2 partes. Como é que eu vou representar isso? Dessa forma, 2/5. Certo? Olha lá, gente, que legal. Olha lá os lapisinhos, a mochila, o caderninho, todo mundo se mexendo. Eu me remexo muito. Vamos lá, próximo. Agora, olha lá, todo mundo em carreirinha aqui, ó, os lapisinhos tudo estudando. Então, olha só, galera, agora vocês vão precisar tomar nota, por isso que a gente colocou esses lapisinhos aqui, para você lembrar de anotar, porque faz toda a diferença você ter esse registro no seu caderno, tá bom? Então, olha aqui, o que nós temos que é muito, muito, muito importante. As frações, elas podem ser classificadas exatamente nesses 3 tipos que eu falei para vocês anteriormente, lá no início do nosso vídeo. Eu falei que as frações, elas podem ser próprias, elas podem ser impróprias, ou elas podem também ser aparentes. O que significa cada uma delas? Quando eu tenho uma fração própria, observe que o meu numerador, ele é menor que o meu denominador. Todas as vezes que isso acontecer, eu vou falar que eu tenho uma fração própria, quando o meu numerador é menor que o meu denominador. E quando que eu vou ter uma fração imprópria? Agora é quando o meu numerador ele for maior que o meu denominador. Então, quando o numerador for maior que o denominador, eu tenho uma fração imprópria. E o que é uma fração aparente? Aparente são as frações que a gente consegue simplificar. Né? Eu vou ter valores que são múltiplos, então aqui eu consigo simplificar. Ó. Eu posso falar 5/5, ou também eu posso falar que isso daqui é igual a 1.
aqui eu tenho uma fração aparente, certo? Eu posso simplificar, a gente está trabalhando com valores que são múltiplos. Então, olha só, vamos apagar aqui e passar para a próxima. Olha só, a gente vai começar nas... Gente, tá lindo, não tá esse slide? Tá lindo, lindo, lindo. Olha só, a gente vai começar nas frações próprias. Vamos aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Então, quando que o meu numerador... quando eu vou ter uma fração própria? Quando o meu numerador, como eu já falei, quando o meu numerador é menor que o denominador. Então, olha só, aqui eu consigo fazer um desenho bem simples. Eu tenho aqui algo que foi dividido em 5 partes. Eu peguei 3 partes. Automaticamente, eu tenho 3/5. Aqui eu tenho uma fração própria. O meu numerador, necessariamente, é menor que o meu denominador. E as frações aparentes? Vamos lá? Deixa eu voltar ele aqui para cima. Professor, e as frações aparentes? Vamos aqui, então, ó. Quando as frações são aparentes, a gente também falou, quando o meu numerador é múltiplo do denominador. Então, olha só, vou tentar jogar ele bem aqui no cantinho. Ó, quando o numerador é múltiplo do denominador. Olha só, eu tenho 6/3, eu tenho 12/4 e eu tenho 15/3. Eu tenho aqui 3 frações que são aparentes. Professora, por que elas são aparentes? Percebam que eu tenho aqui 2 números múltiplos, eu tenho aqui 2 números que são múltiplos, e aqui eu também tenho 2 números que são múltiplos. Professora, se eles são múltiplos, a gente pode simplificar? Posso. A gente já viu que 6/3, eu não vou deixar uma fração indicada, resolvi alguma coisa e cheguei a 6/3. Não, a gente vai fazer a divisão e eu vou simplificar isso aqui. Quanto é 6 dividido por 3? Isso daqui equivale a 2/3. Então, 6/3 equivale a 2/3. Tudo bem? E aqui, eu tenho 12/4. Eu vou deixar escrito 12/4? Não. Se eu tenho essa fração 12/4, eu posso simplificar. Por quê? Porque eles são múltiplos. Eu posso simplificar 12 dividido por 4, eu tenho o número 3. E aqui, por último, eu tenho 15/3. Gente, quanto é 15 dividido por 3? Eu tenho 2 números múltiplos, então, automaticamente, 15 dividido por 3 é igual a 5. Eu posso, usando exatamente esse conceito dos números, o numerador ser múltiplo do denominador, a gente pode reduzir essa fração. Eu posso simplificar essa fração. Então, aqui eu tenho frações que são aparentes. Professora, mas aqui eu posso falar que o meu numerador, ele é maior que o denominador. Sim, então eu posso falar que ela é uma fração imprópria? Também pode-se afirmar que ela é uma fração imprópria, mas ela é uma imprópria aparente, tá? Porque além do numerador ser maior que o denominador, no caso é uma fração imprópria, eu também posso fazer a simplificação e reduzir essa fração para um número natural, como a gente chegou aqui ao número 5. Tudo bem? Então, agora eu vou tirar daqui para eu apagar e seguir. Agora a gente chega nas frações impróprias. Eu já falei um pouquinho sobre as frações impróprias, inclusive nas aulas gravadas, quando a gente falou um pouquinho nas aulas gravadas, não, perdão, nas aulas ao vivo e nas atividades também. Quando a gente falou um pouquinho sobre número misto, a gente começou falando de número misto, relembrando o conceito de uma fração imprópria. Então, o que é uma fração imprópria? Necessariamente, o numerador é maior que o denominador. Todas as frações que são caracterizadas como impróprias possuem o numerador maior que o denominador. Então, vamos ver o que acontece. Olha lá, vou tirar daqui e botar aqui. Olha lá, primeiro o que a gente já acabou de falar, né? No caso das frações impróprias, o numerador é maior que o denominador. Isso daqui é o ponto inicial, é o entendimento inicial. Agora, como é que a gente pode representar? Podemos representar em forma de fração, por exemplo,
20, deixa eu tirar aqui. Podemos representar em forma de fração como 24 quintos, certo? Ou então a gente pode representar em forma de um número misto. Eu posso falar que eu tenho 4 inteiros e 4 quintos, onde esse 4, deixa eu escrever aqui, é a nossa parte inteira. Então, o 4 é a parte inteira. E o 4 quintos, vamos mudar de cor, gente? Vamos mudar de cor, porque a gente tem muita cor. E o 4 quintos, vamos lá? O 4 quintos é a nossa parte fracionária. Certo? Então, um número misto, eu tenho uma parte inteira e eu tenho uma parte fracionária. Nesse momento, é só isso que você precisa entender, que o 24 quintos pode ser representado como 4 inteiros e 4 quintos. Um pouquinho mais para frente, mais uns 2, 3 slides aí na frente, a gente vai ver como que eu transformo um número que está sendo trabalhado somente com uma fração, como é que eu transformo em um número misto, tudo bem? Mas agora, o que você tem que entender? Que eu posso representar um número através de uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador, que é 24 quintos, e que toda fração imprópria pode também ser representada usando um número misto. Por quê? Porque o 24 quintos, ele é maior que um inteiro. Então, eu quero saber quantos inteiros eu tenho em 24 quintos? Eu tenho 4 inteiros. Eu tenho somente 4 inteiros? Não. Eu tenho 4 inteiros e ainda tenho alguma coisa. Então, eu tenho 4 inteiros e 4 quintos, que é a nossa parte fracionária. Tudo bem? Então, vamos seguir. Tem que apagar. E um pouquinho mais à frente a gente vai ver essa transformação. Olha só. Representação de número misto. Vamos lá. Olha só que legal, gente. Olha, essa pizza dá até vontade de comer, não dá não? Ó, 5 amigos saíram para comer pizza. Decidiram pedir 2 pizzas divididas em 8 fatias cada. Eles conseguiram comer uma pizza inteira e 6 pedaços da outra pizza. O número misto que representa a quantidade de pizza que os 5 amigos comeram juntos é. Então, vamos pensar? Deixa eu pegar a professora, passar aqui para cima. Oi, mudei de lugar. Então, olha só, gente. O que a gente tem aqui? Eu comi uma pizza, eu não, né? Que foram os meus amigos, eu não comi nada. Então, o que ele fala? Que os 5 amigos pediram uma pizza, a pizza foi dividida em 8 pedaços. Essa pizza que ela foi comida toda, nhaque, 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 comemos toda essa pizza. E essa pizza aqui, ainda conseguimos comer 6 pedaços dessa pizza. Então, como é que eu vou representar isso daqui usando o número misto? Eu vou representar usando esse número misto aqui, ó. Por quê? Porque eu vou falar que nós comemos uma pizza inteira e da outra pizza que tinha 8 pedaços, eu não, os nossos amigos, ainda conseguiram comer 6 pedaços. Então, eles comeram uma pizza mais 6 oitavos da outra. Aqui eu estou fazendo a representação em um número misto. Como é que a gente faz essa leitura? Exatamente como a gente acabou de falar. Eu tenho um inteiro e 6 oitavos. Ficou torto, né? Mas é isso aqui, vamos deixar bonito. Vamos lá, então eu tenho um inteiro e 6 oitavos. Tudo bem? Tem mais coisa ainda para a gente falar sobre esse número misto. Vamos voltar, professora, para o canto e passar. Olha só, o que a gente vai fazer agora... Deixa eu só voltar aqui, gente. Ó, o que a gente vai fazer agora é transformar... Ó, vamos transformar um número misto em uma fração. Olha só como que pode ser fácil. Ó, eu vou transformar, tá vendo esse número misto? Como é que a gente lê? 5 inteiros
e 2/3. Aqui eu tenho esse número misto. Professora, você falou que toda fração imprópria pode ser representada usando um número misto. Então, o inverso também acontece. Eu tenho um número misto, eu quero chegar em uma fração imprópria. Como isso pode acontecer? Olha só, se eu tenho 5 inteiros e 2/3, eu posso multiplicar, ó, 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17/3. Isso aqui, pessoal, a gente pode usar exatamente pensando em uma fração. Olha lá, eu tenho... gente, eu prefiro o vermelho. Eu acho que o vermelho fica mais... chama mais atenção. Então, olha só. Vamos mudar aqui, ó. Eu posso falar que eu tenho 5 inteiros mais 2/3, certo? Então, eu tenho 2/3. Se eu fizer essa soma, eu vou chegar ao mesmo 17/3. Perceba comigo aqui, ó. Vamos aqui? Aqui, necessariamente, quando eu tenho um número inteiro, como esse número 5, o nosso denominador não é 1, então eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer essa soma e vou colocar o denominador 1. E agora eu vou continuar. MMC entre 1 e 3, a gente sabe que esse MMC é igual a... Vou deixar ele um pouquinho maior aqui. Esse MMC é igual a 3. Então, eu vou colocar 3 aqui e 3 aqui. Aqui eu vou ter uma soma para fazer, certo? Agora, vamos para a borboletinha. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5, 15. 3, não ficou bonitinho esse 15, né? Mas vamos lá. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Quando eu somar 15 mais 2, observe que eu vou ter o mesmo número que a gente achou ali embaixo. 17/3. Professora, então eu vou ter que fazer de que forma? Você vai usar a forma que é mais fácil, mais simples, que é exatamente esse método que a gente acabou de usar. Professora, então por que você fez isso daqui? Eu fiz para te provar que é exatamente a mesma coisa. O porquê que esse método prático dá certo? Porque aqui, ó, a única coisa que a gente vai precisar fazer é multiplicar o denominador pela parte inteira. 5 vezes 3, 15. E 15 mais 2 vai dar 17/3. Observe que o valor que a gente encontrou ou na soma ou usando o método prático é exatamente o mesmo. Tudo bem? Só que aqui vai dar certo sempre? Sempre, só que você vai demorar um pouquinho mais de tempo. Aqui você transforma rapidamente qualquer número misto em um número, em uma fração imprópria. Tudo bem? Por que imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. Vamos ver se você entendeu? Agora eu vou digitar. Olha lá, ó. 2 inteiros e 1/3. 2 inteiros e 1/3. Para o vídeo, 1 minutinho, faz esse daqui para ver se você entendeu. Voltamos! Agora, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou multiplicar e vou somar. Então, aqui eu multiplico e aqui eu somo. Olha só, 3 vezes 2, 6, mais 1, essa fração, esse número misto pode ser representado usando essa fração aqui, ó, 7/3. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Se ficou, anota e a gente tira no nosso Hangouts, tá bom? Vamos apagar tudo e passar para o próximo. Olha lá, agora, lembra que eu estava falando para vocês? Professora, como é que eu transformo uma fração imprópria em um número misto? Eu falei, gente, segura aí que daqui a 2 slides chega. Chegou! É exatamente nesse momento. Agora a gente vai fazer o inverso. Nós vamos transformar uma fração imprópria em um número misto. Como que isso vai acontecer? É muito, muito simples. Ó, eu tenho 7/4. 7/4 é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. O que eu fiz? Eu vou pegar o 7 e vou dividir por 4. 7 vai dar para dividir por 4? Vai dar 1. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, sobrou resto,
3. Ou seja, eu tenho de quociente, essa daqui é a nossa parte inteira, que é o nosso quociente, tudo bem? Olha aqui, essa daqui é a nossa parte inteira. E aqui, pessoal, a gente tem, olha lá, vamos fazer uma espadinha do samurai aqui, olha lá, ó. Ó a espadinha do samurai. Eu tenho 1 inteiro e 3 quartos. O resto, pessoal, todas as vezes em uma divisão, o resto ele é sempre menor que o divisor, né? Se o resto for maior que o divisor, a gente vai continuar na divisão, que não é o caso quando nós estivermos trabalhando com uma fração imprópria. Vai sobrar aqui um valor de resto que é menor que o divisor. Professor, eu posso continuar e trabalhar com um decimal? Esse não é o nosso objetivo. O objetivo, eu quero saber realmente, se eu pegar 4 e dividir, perdão, se eu pegar 7 e dividir por 4, vai me sobrar quanto? Quanto? Aí você vai falar, bom, 7 dividido por 4, você tem 1 inteiro e te sobra 3. Essa minha sobra é importante para minha fração, porque é quanto falta, entendeu? Então, aqui a gente tem a parte inteira, olha aqui, ó. Não é esse que eu quero. Aqui a gente tem a parte inteira. E o 3 quartos é exatamente a espadinha do samurai aqui, ó, de baixo para cima. 3 quartos. É exatamente o que nos resta ainda, né? 3 de quanto? De 4. Então, 3 quartos. Que é a nossa, deixa eu marcar aqui, a nossa parte fracionária. Isso vai acontecer sempre, professora? Sempre. Então, a gente pode estabelecer uma regrinha? Podemos. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Na divisão, vai me sobrar um resto. A parte inteira é exatamente o que vai ser o inteiro do meu número misto, e a parte fracionária vai ser o resto, que é quanto nos falta, e o denominador, que vai ser sempre o mesmo. Então, aqui, me sobrou de resto 3, então 3 quartos. Tudo bem? Então, ó, vamos limpar aqui e passar. Agora é com vocês. Vamos fazer aí uma prática. Vamos ver se vocês entenderam tudo que eu falei. Olha lá, eu quero que vocês... Deixa eu tirar daqui. Ó, classifique as frações em próprias, impróprias ou aparentes. Você vai verificar essas frações aqui, elas são o quê? Próprias, impróprias ou aparentes. E vai escrever aqui, bonitinho lá no seu caderno. Tudo bem? E aqui a gente tem agora um exercício do livro. Pode abrir o livro na página 175? Deixa eu subir a professora. 175, o número 9, ó. Patrícia é engenheira civil e responsável por determinar a área de cada construção. Para o próximo trabalho, ela precisa definir a área de 3 construções. Sabendo que são 5 lotes de terra e que deverão ser divididos igualmente entre as 3 construções, que fração representa a região de cada construção? Tudo bem? Pessoal, agora é com vocês. Vamos fazer os exercícios, anotar as dúvidas, para que a gente possa tirar na nossa aula ao vivo. Tudo bem? Espero ter ajudado. Um grande beijo para vocês e até a próxima.